No início do ano, a Samsung apresentou seu line-up de TVs QLED para 2020. 4 modelos 4K e 2 modelos 8K completam essa linha. Hoje eu trago para vocês a minha análise da Q80T, o modelo gamer. Esse é um ano especial para os gamers, nova geração de consoles, PlayStation 5 e Xbox Series X e S chegam agora em novembro e essa TV traz várias funcionalidades pensando nesse público. Tela 4K, 120 Hz, HDMI 2.1, que possibilita baixa latência, baixo input lag, tempo de resposta muito rápido e refresh rate variável, ou seja, as principais características para sua jogatina melhorar, mas obviamente que não é só focado nisso. Filmes, esportes, a qualidade em geral dessa TV está bem bacana e eu trago as minhas impressões logo depois da vinheta. Eu vou começar falando sobre o design. Assim que você tira a Q80T da caixa, você nota que não tem o One Connect. A Q80R do ano passado tinha o One Connect, então você podia colocar todas as conexões, as portas HDMI, todas as conexões estavam externas à TV. Você só tinha o cabo de força saindo da TV e você podia posicionar essa caixa com todas as conexões em um lugar mais prático. Isso sai na Q80T e só está disponível na Q95T. Em relação ao design, temos aqui uma tela de 55 polegadas com bordas bem finas, ou seja, pouca distração e que dá mais imersão ao assistir o conteúdo. A construção dela é na grande maioria em plástico, porém é bem sólida. Na parte de trás aqui a gente tem canaletas, então você consegue passar tanto o cabo de força, HDMI, todas as conexões por canaletas e sair aqui por trás dessa base que é no estilo pedestal, como em alguns monitores de computador. A grande vantagem é que os cabos ficam escondidos, não ficam visíveis, principalmente se você vai usar, que nem eu estou usando aqui numa mesa. Se você quer plugá-la na parede, você tem a opção de usar a furação VESA 200 por 200 e ela fica bem próxima. Ela não é tão fina como a Q70T, porque ela tem o Full Array Local Dimming aqui atrás, uma camada de LEDs, então ela acaba sendo mais grossa. A Q70T só tem o Edge Lit aqui do lado, então é um sistema de iluminação de tela diferente. A Q80T então acaba sendo um pouquinho mais grossa, mas nada de muita distração. Ela tem um acabamento bem interessante e eu gostei do design. Como eu mencionei, aqui atrás estão as portas, todas as portas dela são 2 portas USB 2.0, 4 portas HDMI, sendo apenas uma 2.1. Esse para mim é o grande erro da Samsung nessa TV. HDMI 2.1 é uma tendência para o futuro, uma TV algo que você fica 8 anos, 10 anos, sei lá, você fica bastante tempo, e ter uma porta só em tudo que vem de agora em diante, em termos de soundbar, receiver, videogames, vai ser tudo HDMI 2.1, então você fica precisando trocar de porta. Então HDMI 4 é o HDMI 2.1, a porta HDMI 3 é a eARC, que você tem envio e retorno de som em apenas um cabo, e a vantagem de ser o eARC é que traz aí a possibilidade de enviar som True HD, que é um som em alta resolução, sem nenhuma compactação e sem perdas, então isso ajuda bastante. Ela também tem entrada óptica para sinal digital de áudio, ela tem cabo Ethernet, tem também uma saída de áudio e vídeo e, por fim, uma conexão RF para você botar a antena do seu prédio ou TV a cabo. Essas são as conexões dela e, em termos de conectividade, temos aqui Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5. Então você pode parear muito fácil o seu smartphone, principalmente se ele for um smartphone Samsung, só com o Tap View, você encosta na lateral dele e ele já espelha o seu telefone. Já para quem tem iPhone, você tem o AirPlay 2 aqui. É muito fácil enviar conteúdo para ela, muito prático, então ela está muito bem servida de conexões e conectividade. E antes de falar de qualidade de imagem, eu queria falar sobre as funcionalidades dela como uma Smart TV. Ela traz o processador Quantum 4K, que consegue fazer um bom resultado, consegue entregar uma boa experiência de upscale de conteúdo. Hoje em dia, a maior parte dos conteúdos que a gente consome, principalmente em TV a cabo, é em 1080i. Ela consegue entregar um bom resultado em 1080i. Se você tem um DVD antigo em 720p, ela também joga esse conteúdo para 4K com uma boa qualidade. Já o conteúdo em 1080p, em Full HD, esse é perfeito, a imagem fica quase como se fosse em 4K e obviamente o conteúdo em 4K nativo dela é simplesmente lindo, então ela é uma boa TV em termos de upscale de conteúdo. Mas não é só isso, o processador também serve
para fazer várias funcionalidades de inteligência artificial. Ele reconhece a fonte de imagem, a fonte de vídeo, a fonte de áudio, e se tiver ruídos ele consegue tratar e te enviar um sinal muito mais qualidade. Então, através de um algoritmo e também, obviamente, de um banco de dados, consegue analisar as cenas e fazer melhorias, tanto em termos de upscale, quanto em termos de qualidade de conteúdo e áudio. Ela também tem um sensor de iluminação que permite se adaptar ao brilho do ambiente. Dessa forma, se tiver um ambiente de muito brilho, ela consegue te entregar um conteúdo adaptado a esse brilho, adaptar a imagem dela. Isso também acaba sendo legal para a maioria das pessoas. Eu, pessoalmente, não sou muito fã disso, mas é uma possibilidade a mais. Processador que também serve para fazer rodar o Tizen, o sistema operacional que está aqui nessa TV. O Tizen em 2020 teve pequenas modificações. A primeira delas, eles tiraram algumas animações que ficavam aqui embaixo e que eram lentas. Notem que ela é muito fluida, ela carrega os conteúdos muito rápidos, os conteúdos sugeridos, uma primeira barra embaixo com todos os apps, configurações, tudo que você instala, só bota para baixo e clicar em mover, você consegue adaptar. É muito fácil de configurar e personalizar do seu jeito. Você não quer esse app aqui, beleza, é só tirar, bota para o lado, remover e depois você consegue adicionar de novo caso queira. É muito fácil criar esse menu à sua cara. E no segundo menu em cima é conteúdo sugerido baseado no que você vê. Então você no Netflix vê tais conteúdos, é fácil ir direto para o conteúdo que você quer ver. E isso é muito prático. Então o Tizen teve essa remodelada, tirou algumas animações, ficou mais rápido e também deu uma escurecida. É quase como se tivesse um modo escuro, um modo noturno aqui para ele. As cores ficaram mais escuras e ficou, para mim, mais agradável de navegar. É um sistema bem fluido, é um sistema que funciona em conjunto com o Quantum 4K, o processador, de uma forma a entregar uma experiência bastante positiva. E a quantidade de conteúdos nessa TV também é bem interessante. Aqui dentro você tem quase todos os apps que estão disponíveis para Smart TVs, com exceção do Twitch, que não está aqui ainda, e a gente espera que ainda em novembro chegue na data de lançamento o Disney Plus, que chega em dia 17 de novembro e que vai trazer várias séries, vários programas exclusivos da Disney. Então é mais uma opção que está chegando aqui para as TVs da Samsung. Em relação a casa conectada, aqui a gente tem o SmartThings, que é bem bacana também. O SmartThings é o coração da casa conectada da Samsung, então quando a gente bota aqui o SmartThings, a gente acaba tendo possibilidade de parear vários dispositivos aqui dentro e você consegue, através dele, parear o seu celular Samsung e configurar cenas com rotinas, enfim, tem muitas possibilidades que a TV permite através dessa opção do SmartThings. Agora vamos falar sobre a qualidade de imagem. A Q80T se destaca dentro da linha de televisores LCD. Por ela ter uma tela do tipo VA, aliás, toda a linha Samsung 2020 de QLEDs traz uma tela do tipo VA com alinhamento vertical de pixels, a gente tem um bom contraste de 3000:1, que ainda é impulsionado pelo Full Array Local Dimming. O que é o Full Array Local Dimming? Na verdade é um painel traseiro que ilumina a tela. Telas LCD não se iluminam sozinhas como as telas OLED, por exemplo. Telas OLED que tem essa capacidade de diodos emissivos que permite ligar e desligar cada um dos pixels. Aqui a gente precisa de uma tela traseira iluminando esses pixels. E aqui nessa TV o Full Array Local Dimming tem 48 zonas. Então são 48 quadrados que conseguem se iluminar em separado. Se você tem uma área de muito brilho aqui e uma área muito escura naquela área, consegue desligar aquela área dos LEDs e deixar só aqui, então dando mais destaque para aquele ponto, vazando um pouco menos de luz e você consegue ter um contraste mais elaborado, porque lá onde apagou vai ficar bem preto, e isso é a ideia de criar justamente um preto uniforme, um preto intenso, profundo, que chega em alguns momentos muito próximos do OLED. Então a Samsung criou aqui para filmes uma TV que em ambientes escuros consegue entregar um preto quase puro, bem interessante, e ela tem também, obviamente, um bom brilho. Afinal, nós estamos falando da tecnologia de pontos quânticos que destaca a questão do brilho, e aqui a gente tem conteúdo HDR que chega até 700 nits de pico e 400 nits em SDR. 700 nits de pico em HDR significa que você vai ver os highlights, aquelas áreas de grande brilho que faz o efeito wow, que todo mundo fica impressionado, eles realmente vão chamar atenção.
Já 400 nits para o conteúdo em SDR está mais do que bom, então você consegue posicionar essa TV numa área muito iluminada e mesmo assim ter uma boa experiência. Nessa hora você deve estar falando, pô, mas tela VA não tem um bom gerenciamento de brilho e nem um bom campo de visão. Como é que você vai usar ela numa área muito iluminada? Na verdade, a Samsung desenvolveu uma tecnologia chamada Ultra Viewing Angle. É como se fosse, na verdade, uma película que tem nela e que consegue justamente gerenciar muito bem os reflexos. Ela faz que a luz fique difusa e não fique aquele reflexo chapado na tela, distribuindo melhor ao longo da extensão da tela essa luminosidade. E também o campo de visão é ampliado nesse sentido. Você perde um pouco das cores quando você começa a angular, mas você consegue manter, e quando você angula bastante já cai o contraste. Para melhorar isso, você pode desligar o Full Array Local Dimming, se você preferir, ou também é configurável em baixa intensidade, média ou alta. Eu sugiro o Full Array Local Dimming em média intensidade. Em geral, aqui na minha sala, que é um ambiente bem iluminado, a experiência foi muito positiva, não precisei desligar e ela conseguiu gerenciar bem os reflexos durante o dia, e também a maioria das pessoas não senta bem de frente para a TV, muitas vezes o sofá, pela disposição no apartamento, não são bem de frente, e eu consegui ver conteúdo angulado de uma forma bem interessante, o que é muito bom para quem for assistir esportes, por exemplo. Se você vai assistir esportes numa TV que nem essa, muitas vezes você acaba reunindo mais pessoas e nem todo mundo vai conseguir ficar de frente. Então você tem aqui um controle de brilho e um ângulo de visão bons, o que era para ser um ponto negativo da tela VA. Então a Samsung conseguiu resolver, manteve as vantagens do ponto positivo desse tipo de tela e conseguiu resolver, pelo menos parcialmente, os problemas que essa tela traz para esse tipo de televisão. Para quem vai ver esportes, outro ponto muito interessante é o tempo de resposta, e aqui ele está excelente. O tempo de resposta aqui é 3 milissegundos, então a gente tem conteúdos bem nítidos, não fica aquele rastro, ou seja, o Motion Blur ele consegue resolver esse problema. Isso em conjunto, inclusive, com o BFI, que é o Black Frame Insertion, que é uma inserção de um frame preto entre os quadros. Dessa forma você consegue resolver bastante o problema de flicker, que justamente afeta conteúdos muito dinâmicos e jogos. Em questão de cores, que é uma questão mais engraçada aqui, chega a ser polêmica, essa TV consegue exibir 1 bilhão de cores com alta gama, alta fidelidade. Ela tem o WCG, então ela consegue mostrar o padrão DCI-P3 com quase 100% de precisão aí nas cores, e ela vem perfeita logo que você tira da caixa. Essa não é uma TV que você vai precisar se desgastar muito para calibrar as cores, ela vem com cores muito boas assim que você tira da caixa. Isso é muito bom, porque a maioria dos usuários não tem um calorímetro, não tem uma paleta de cores, não vai saber calibrar a sua tela e muitas vezes acaba usando como vem de fábrica. Então ela entrega realmente uma ótima experiência em termos de cores, e é bom falar que, tendo toda essa precisão de cores, o padrão DCI-P3 é usado pelo cinema digital hoje, então você vai ter as cores como elas foram pensadas mesmo para esse tipo de conteúdo. Já em termos de jogos, aí vem outra área que, como eu mencionei, é onde ela se destaca e não tem para ninguém. Em termos de jogos, a gente tem aqui uma tela 4K, 120 Hz, com o tempo de resposta de 3 milissegundos que eu falei, que é muito bom, e com HDMI 2.1, que permite o modo de baixa latência automático, e aqui em Full HD, Quad HD, ambos em 120 Hz, você tem uma latência, um input lag na casa dos 5 milissegundos, que é quase o limite mínimo da tecnologia de 120 Hz de tela. Então você tem aqui o que é mais responsivo, você dá um comando e o impulso elétrico vai até a tela sem passar por pós-processamento. Então o processador Quantum 4K, ele não processa essa imagem. Quando você ativa o modo de baixa latência, ele desativa o processamento e você consegue enviar de forma muito rápida do seu controle, mouse ou teclado o comando para a sua tela, e dessa forma, principalmente jogos de FPS, jogos de ação, jogos que demandam uma agilidade maior nos movimentos, você tem isso, o que é um problema antigamente. Nas TVs mais antigas, com HDMI 2.0, normalmente você tinha aí um input lag de 30 a 40 milissegundos, o que tornava proibitivo usar uma TV, por exemplo, como monitor. Mas agora, com 5 milissegundos, fica perfeito. Lembrando que essa TV aqui já está preparada para 4K 120 Hz usando Chroma Sampling
4x4x4. Dessa forma a gente tem total luminância, o brilho está em total sintonia e é o primeiro 4 desses 4x4x4. E também temos o vermelho, o azul e também por tabela o verde com todos os seus tons, então nos jogos acaba tendo cores bem vivas e é uma qualidade muito boa, isso muito devido obviamente ao HDMI 2.1 que disponibiliza todas essas funcionalidades. Outra vantagem é o refresh rate variável que tem aqui com FreeSync. Nada de anomalia visual como um todo, enfim, acaba tendo uma experiência muito boa, fora as tecnologias proprietárias que a Samsung colocou aqui. A Samsung colocou, como eu já falei, o Black Frame Session, que tem vários monitores e que através da inserção dessa camada preta consegue melhorar o flicker, então você acaba resolvendo esse problema. E também tem uma tecnologia muito bacana que ela consegue clarear as áreas muito escuras de um mapa que você está jogando um jogo de FPS, por exemplo, e tem algum camper escondido ali no matinho, ou enfim, alguma coisa que você não viu em uma área mais escura, ele consegue dar uma clareada nesse ambiente. Isso tudo ainda é muito melhorado com a qualidade de som que a gente vê por aqui. A gente tem aqui um sistema de som em movimento, que é o som tridimensional, similar ao que é o conceito do Dolby Atmos. Então você tem um sistema de 6 saídas de som aqui, o sistema 2.2.2, 2 caixas jogando para as laterais, 2 para baixo e 2 para os graves. Então a gente consegue criar um sistema muito mais, que gira muito mais, cria uma redoma na sala, inserindo esse eixo vertical de som ao surround que gira horizontalmente. A vantagem disso é que não é um sistema que, apesar de ser obviamente um sistema que a Samsung desenvolveu e é proprietário, ele consegue, através de um algoritmo, jogar os sons, determinados sons para as caixas mais apropriadas, então você consegue ter essa imersão melhor nos jogos e em outros conteúdos também. Obviamente que você não vai ter o mesmo efeito nos filmes, que nem tem o Dolby Atmos, mas pelo menos você tem isso em vários outros conteúdos. Em jogo, por exemplo, você tem uma noção exata de onde vem os passos, os tiros, isso é muito legal. E por toda a combinação desses fatores todos, de uma tela com ótimo contraste, bom brilho, um HDR, suporte HDR10 ao HLG, que é o HDR usado pelo YouTube, e o HDR10 Plus, que é um formato desenvolvido pela Samsung, Panasonic e mais algumas empresas, consegue entregar uma boa experiência. Falta ainda a Samsung deixar de ser um pouco cabeça dura e começar a incorporar aqui Dolby Vision, Dolby Atmos, que é a melhor experiência de cinema, é onde os diretores estão apostando e, enfim, acaba tendo as tecnologias dela, mas que muitas vezes não conversam com o que os principais diretores estão fazendo. Hoje nós temos mais de 900 conteúdos em Dolby Vision, filmes em Dolby Vision, mais de quase 3.000 episódios de série e infelizmente a Samsung ainda não colocou nos seus televisores. Tirando isso, ótima televisão para várias funcionalidades. Você ainda vê, por exemplo, nos esportes, a uniformidade de cinza, que na verdade é as cores, então as bordas dela ao redor são um pouco mais escura, então você nota isso quando você está vendo um jogo de futebol, a tela toda verde. Eu gosto de ver futebol americano, eu noto nos cantos um pouquinho da tela mais verde, um pouco mais escuro que o gramado em geral, mas nada que vai tirar o seu sono, então a experiência acaba sendo boa, mas fica a menção. Em geral, é uma TV muito equilibrada, que traz um ótimo resultado para todos os tipos de conteúdo. São 60 watts de som com o sistema 2.2.2, que infelizmente não traz suporte para os padrões dos codecs da DTS. Traz sim Dolby Surround 5.1, traz o formato proprietário dela de som em movimento, mas assim como a LG esse ano, a Samsung deixou de lado a DTS, eu não sei exatamente porquê, mas aos amantes dos codecs da DTS isso acaba sendo uma perda relevante. Em geral, uma TV muito boa que vai agradar a maioria das pessoas. Foi lançada esse modelo aqui por R$ 6.999, você já encontra por R$ 5.500 e Black Friday está por aí, então essa TV deve cair de R$ 5.000. Ela lá fora concorre bastante com modelos da própria Sony e também com a linha OLED de entrada da LG. Eu aqui no Brasil vejo ela como um passo acima da Q70R, ela está acima da Q70R e ela bate em alguns pontos, ela é melhor que a Q80R, em alguns pontos ela é pior.
Então existe assim uma qualidade melhor de contraste na Q80R, porque o Full Array Local Dimming dela é melhor, mas em geral ela consegue competir bem e consegue entregar um bom resultado. Entre Q80R e Q80T vai depender do seu gosto pessoal, se você prefere mais contraste, a Q80R acaba sendo um melhor modelo, mas como já passou um ano, provavelmente a Q80R vai começar a sumir das prateleiras e você só vai encontrar a Q80T, que acaba sendo um bom produto, principalmente para quem está de olho nos videogames da nova geração. Bom, pessoal, essa foi a minha análise aqui da Q80T, a televisão de pontos quânticos focadas em gamers da Samsung. Se você curtiu, deixa aí o seu like. A gente vai ter um comparativo dela com a LG Nano 90 nos próximos dias. Já foi gravado, já está em edição. Então fiquem ligados que tem bastante conteúdo chegando aqui sobre televisões. Já tem outros modelos chegando aqui para testes e a gente vai começar a trazer de forma mais rápida para vocês. Então deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e já sabe, se chegou por esse vídeo, assina o canal para ficar antenado nas novidades aqui do Mundo Conectado. Eu sou Jackson Boing e fico por aqui, um abraço e até a próxima.